Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, Rogai por nós. São bem que são mal. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, vocês sabem que na vida acadêmica há encontros para apresentação de vários tipos de trabalho. E um dos tipos de trabalho que se apresenta quando você está na universidade é uma comunicação. E a comunicação, ela tem a peculiaridade de que ela é um trabalho que não necessariamente, até muito frequentemente, não é um trabalho concluído, é um trabalho inconcluso. Quando alguém está no meio de uma pesquisa, frequentemente a pessoa apresenta uma pesquisa sobre os pontos que ela já tem adquiridos. Até às vezes algumas comunicações são comunicações em que a pessoa explica um pouco a pesquisa que ela vai fazer, não é? Esse trabalho aqui, se fosse um trabalho acadêmico, não é, mas se fosse um trabalho acadêmico, seria um pouco desse tipo, seria uma comunicação. Por quê? Porque não é um trabalho concluído, são leituras que eu estou fazendo sobre um determinado tema e que me pareceu que tem alguma coisa já que é interessante partilhar com outros, que é interessante que vocês conheçam, mas de maneira nenhuma é um trabalho concluído. Como vocês todos sabem, eu sempre estudei literatura, não é? E mais recentemente que eu fui estudar oficialmente filosofia. Agora eu sempre tenho gostado de filosofia e ultimamente eu tenho um pouco juntado os dois, estudando obras de ficção, mas que têm um pesado conteúdo doutrinário. Então é por isso que eu estou estudando um pouco Tolkien e o Lewis, e por isso também que eu fui ler um romance do começo do século XX chamado Insato, e que é um romance que foi condenado pela igreja, e foi condenado pela igreja como modernista. Então eu tenho me interessado, eu sempre tive muita repugnância por esoterismo. Sempre isso me pareceu um assunto repugnante. Eu tenho horror dessas coisas que envolvam mágica, esses rituais um pouco estranhos. Mas por causa do modernismo, eu acabei indo estudar um pouco isso, e também como isso também tem relação com os romances do Tolkien e do Lewis, então eu acabei me interessando mais pelo tema e tenho lido um pouco a respeito. Não sei, acho que talvez a maioria de vocês saiba que eu tenho muito pouco tempo para estudar. Mas eu estou levando os estudos um pouco nesse sentido. Mas esse trabalho aqui foi uma aula que me pediram para dar um tempo atrás, eu acredito que em novembro, me pediram um pouco em cima da hora para dar uma aula. Eu nunca gosto de dizer que não dou uma aula, eu sempre aceito quando me pedem para dar aula. E eu então preparei isso aqui, que era de uma leitura que eu tinha feito. O nome da aula, como vocês viram nos avisos, é As Origens Esotéricas do Modernismo. Quando eu dei essa aula a primeira vez, eu expliquei que essa aula tem um defeito, porque ela é uma aula de um livro só. Dizem, eu nunca vi isso nas obras de São Tomás, mas dizem que São Tomás dizia: teme o homem de um livro só. E isso tem um significado duplo. Por um lado, uma pessoa que só lê um livro sabe muito pouco. Por outro lado, uma pessoa que só lê um livro, se ela aprofundou muito bem no livro, uma vez eu vi meu marido discutir sobre a quantidade de assentos que havia num avião de Stuka, é assim que chama? Stuka. Pelo que eu me lembro, um avião da Segunda Guerra Mundial, um avião de ataque dos alemães. E meu marido, não sei porquê, achava que tinha um assento só. E havia um rapaz que sabia 300 milhões de vezes menos história que meu marido, e que falava: não, professor, tem dois. Eu falava: mas será? Eu acho que não, acho que é um. Professor, eu tenho certeza. Esse foi o único livro que eu li na minha vida, Piloto de Stuka. Eu tenho certeza que são dois, porque eu só li esse livro na minha vida, eu não estou confundindo com nada. Então, uma pessoa que só lê um livro, ela tem essa vantagem, ela não está confundindo com nada. Se ela sabe aquele livro, ela sabe.
Um pouco sobre origens esotéricas do modernismo, eu sou que nem esse antigo amigo do meu marido. Eu só li esse livro. Essa aqui é uma aula como um livro só, é quase uma espécie de relatório de leitura. Então é uma aula que nem merecia gravação, nem nada, porque é mais uma conversa entre amigos e uma coisa para dizer um pouco assim para vocês, vejam que interessante, do que de fato uma aula com grandes conclusões. Você acha que eu não conheço, né? Qual é o seu nome? Fernando. Fernando, prazer, Fernando. Você vem de onde? Pernambuco. Ah, do Pernambuco também? Você veio com o Saulo? Não. Então é só uma coincidência. Ah, é? Não, o Saulo também é a primeira vez aqui. Ele veio do Recife, cidade pequena, porém decente, se dizia quando eu era menina. Enfim, para os mais novos, para vocês entenderem por que é importante a gente falar do modernismo. O modernismo, como vocês sabem, é a heresia que foi condenada por São Pio X. E que São Pio X dizia que era um resumo de todas as heresias. Olha, São Pio X morreu em 1914. Fez mais de 100 anos que ele morreu. Porque nós estamos nos interessando por uma heresia que foi condenada há tanto tempo e que a gente podia pensar, bom, acabou. Não, é verdade que essa heresia não acabou. Ela é uma heresia que foi condenada, mas justamente por uma peculiaridade dela, ela permaneceu na igreja. Desde a Reforma, na Reforma já alguns, Lutero entre eles, Lutero queria se separar da igreja, queria acusar Roma, etc, etc. Mas ele já, por exemplo, na questão de mudar a missa, ele foi mais sutil do que outros. Ele dizia, não, nós temos que não mudar nada na aparência da missa. Nós vamos mudar aquilo que o povo não tem como acompanhar. Aquilo que ele acompanha, nós vamos fazer como sempre foi feito, para não assustá-los. Então, desde a Reforma, a heresia vem cada vez mais tomando cuidado em não assustar os católicos. Mas, a partir do modernismo, ela vem uma peculiaridade nova. É o desejo de não ser condenado, de não sair da igreja. Tem uma carta interessante do Teilhard de Chardin, que eu, infelizmente, eu não tenho a maravilhosa memória do meu marido, eu não vou me lembrar para dizer para vocês para quem era a carta. Henri de Lubac. Quem? De Lubac. A carta é para o de Lubac, mas a pessoa que interpelou o Teilhard de Chardin, eu também acho que a carta é para o de Lubac, porque os volumes que eu tenho é a correspondência entre Teilhard de Chardin e Henri de Lubac. Mas eu acho que numa das cartas ele conta uma outra carta, porque o Henri de Lubac também não saiu da igreja. E a pessoa que interpelava o Teilhard de Chardin era alguém que tinha saído da igreja. Talvez seja isso, Schlitter, talvez seja o de Lubac, talvez seja o Teilhard, contando para o de Lubac que tinha recebido essa carta e o que ele respondeu. Então essa pessoa tinha saído da igreja e interpelava o Teilhard de Chardin a respeito disso, como é que ele ia ficar. Que no fundo é isso, se nós pensamos o que nós pensamos, como é que você fica? E o Teilhard de Chardin responde para ele que ele acreditava que o meio de difundir bem as ideias deles era permanecer na igreja. A igreja que tinha uma estrutura, que tinha uma credibilidade, que facilitava esse trabalho de difusão. E então, a partir do modernismo, os modernistas vão tomar muito cuidado com isso. Eles vão procurar, pelo menos uma boa parte deles, procurar com muito cuidado não serem condenados. E sendo condenados, o que eles faziam? Se submetiam. É o caso, diga. Isso tem muito a ver com maçonaria? Se tem a ver com maçonaria, eu não saberia te dizer, do ponto de vista assim, histórico, em que medida isso tem a ver com maçonaria. Com maçonaria no sentido estrito talvez seja mais difícil de estabelecer conexões. Com maçonaria no sentido largo, que dá Leão XIII, aí talvez sim, né? Porque Leão XIII diz, quando ele está condenando a maçonaria, que ele não está falando simplesmente daquela instituição fundada em 1717 em Londres, mas de todas as associações secretas, cujo fim último, no fundo, é lutar contra a igreja. Então, eu não saberia te responder que limites isso, que contatos isso pode ter com a maçonaria. Funciona assim como uma sociedade secreta. E com essa peculiaridade de não querer ser condenada.
Então, tanto que São Pio X mesmo vai dizer, hoje, os piores inimigos da igreja estão dentro dela. E as poucas condenações que foram feitas no modernismo, de fato foram poucas, não extirparam os modernistas de dentro da igreja. A tal ponto que há trabalhos recentíssimos, tem um trabalho, por exemplo, de um pesquisador, talvez dinamarquês. Infelizmente, como eu já disse, minha memória é péssima, eu não vou me lembrar o nome dele. Mas o nome do trabalho é Nova Teologia, Nouvelle Teologia, embora o livro seja em inglês, ele põe em francês, Nouvelle Teologia. Herdeira do modernismo, precursora do Vaticano II. Então, um trabalho recente que diz que os modernistas não foram extirpados, que os modernistas vão, digamos, se manifestar, a doutrina modernista vai se manifestar na Nouvelle Teologia e vai alcançar todo o seu poder dentro da igreja com o Vaticano II. Isso é um autor que diz que é inteiramente favorável ao modernismo, favorável à nova teologia. Não vai nisso que ele está dizendo, não é nenhuma crítica, não é um inimigo desses movimentos, ou quer do modernismo, quer da nova teologia, quer do Vaticano II, acusando simplesmente é um historiador que constata isso, que a doutrina é a mesma. Há também aquele famosíssimo pronunciamento do Jean Guiton, que, como vocês sabem, foi grande amigo de Paulo VI, e que falava também, não no sentido de crítica, mas simplesmente constatando a realidade. Esse texto famosíssimo dele, quando leio os documentos concernentes ao modernismo, tal como ele foi definido por São Pio X, e quando comparo com os documentos do Vaticano II, não posso deixar de ficar desconcertado. Porque o que foi combinado como uma heresia em 1906 foi proclamado como sendo e devendo ser doravante a doutrina e o método da igreja. Dito de outro modo, os modernistas em 1906 me aparecem como precursores. Meus mestres faziam parte deles, dos modernistas. Meus pais me ensinaram o modernismo. Como São Pio X pôde repelir os que agora me aparecem como precursores? Então, pessoas completamente isentas de qualquer má vontade para com o modernismo, para com a nova teologia, para com o Vaticano II, constatam que há uma doutrina que permanece. E a pergunta do Jean Guiton é muito pertinente. É claro que ele tem que ficar, de fato, desconcertado. Porque como é que uma coisa que a igreja condenou como heresia um século atrás, hoje, digamos, segundo ele, é a doutrina oficial da igreja? Essa é uma pergunta muito pertinente. Quais são os pontos fundamentais do modernismo? Eu recomendo a todos que leiam a Pacheng. É lá que São Pio X faz um estudo muito claro, muito filosófico, muito bem feito, muito pedagógico do que é o modernismo. E até os modernistas vão acusar São Pio X de ter inventado o modernismo, porque eles vão persistir nesta tática de dizer que não tem uma doutrina comum. Que aqueles que estavam fazendo exegese não tem nada a ver com aqueles que estavam fazendo dogmática, com aqueles que estavam fazendo liturgia, com aqueles que estavam fazendo qualquer outro campo, que eram coisas separadas, justamente. O mérito de São Pio X é ter discernido uma raiz comum e ter denunciado como um corpo aquilo que de fato era um corpo. Vocês conhecem a historinha, se não me engano é indiana, dos 4 cegos, não é? Que são levados até um elefante. E aí um deles diz, um elefante é uma coluna. Ele abraçou a perna do elefante e falou, um elefante é como uma coluna. O outro apalpou a lateral do elefante e falou, tu não sabes nada, um elefante é uma grande muralha. Um outro pegou
tromba do elefante e disse: um elefante nada mais é do que uma cobra. E o que pegou o rabinho do elefante falou: você está ficando doido, o elefante não passa de uma minhoca. Então, os modernistas queriam apresentar o elefante para 4 cegos. Não tem nada uma coisa que ver com a outra. E São Pio X falou: não, não, gente, é um elefante. Isso aqui tem uma unidade. Quais são os pontos que São Pio X apresenta nessa unidade do modernismo? Um primeiro ponto é o agnosticismo. Ele vai dizer que isso é a parte negativa do modernismo. O que é o agnosticismo? Os agnósticos antigos, gregos, diziam que a verdade não pode ser conhecida, em primeiro lugar. Que sendo conhecida, ela... não, a verdade não há. Não há verdade. Mas se a gente pudesse conhecer a verdade, a gente não poderia expressá-la. Então, não é possível aprender a verdade, não é possível formar conceitos verdadeiros, não é possível expressar a verdade. O agnosticismo é isso. A inteligência humana não é capaz de apreender o real. Isso, claro, é o que diz a filosofia moderna a partir de Kant. Nós podemos conhecer o fenômeno, quer dizer, aquilo que é a aparência, mas nós não podemos conhecer o nômeno, nós não podemos conhecer o que as coisas são. Dito de outro modo, a realidade nos engana. A realidade, isso vai depender de grupo para grupo, mas a realidade é uma espécie de ilusão. Dessa questão do agnosticismo, porque, claro, toda heresia é assim. Ela pega o seu erro e procura dar para o seu erro uma aparência católica. Vai usar uma terminologia católica. O que os modernistas, na prática, concluíam deste ponto? De que não há provas da existência de Deus de caráter racional. As provas dadas por São Tomás não têm valor, justamente porque elas usam a razão, e a razão aplicada à realidade. Segundo eles, esse não é o método válido. A minha razão não é capaz de apreender a realidade. E por isso, nada que eu vá fazer usando essa metodologia serve. Então, por exemplo, eles vão negar, e daí eles vão negar que seja possível provar racionalmente a existência de Deus. Um segundo ponto, que São Pio X elenca, é a impossibilidade de receber a fé de qualquer ação exterior. Vocês sabem que São Paulo diz: a fé vem pelo ouvido. Por quê? Porque para a doutrina católica, Deus é transcendente. Sendo Deus transcendente, a notícia que me chega de Deus, me chega de fora de mim. Para o modernismo, eles vão ser bem hábeis com essa questão da imanência e da transcendência. Mas, eles vão afirmar os dois. Que Deus é imanente, mas é transcendente. Mas, sendo Deus imanente, a fé, no fundo, é o quê? A fé é a manifestação de Deus dentro de mim. E, portanto, a fé, primeiro, ela não me vem de fora, ela é algo que irrompe dentro de mim, e irrompendo dentro de mim, ela é subjetiva. Assim como uma coisa que realmente está em mim. Vamos pegar uma coisa do nível físico. Digamos que eu estou com dor de cabeça. Eu posso contar ao Fábio que eu estou com dor de cabeça. Mas a minha dor de cabeça não é transmitida para o Fábio. Se eu quiser que o Fábio saiba o que é dor de cabeça, digamos que por alguma razão eu quero que o Fábio saiba o que é dor de cabeça, o que eu tenho que fazer? O Fábio tem que fazer uma coisa qualquer, comer chocolate, ficar lendo o tempo demais, qualquer coisa que dê a dor de cabeça nele. É preciso que o Fábio tenha a mesma experiência que eu tive
para que ele possa ter a mesma coisa. Para o modernismo, desculpem o exemplo primário, mas é que tem muita gente jovem, mais fácil de entender. Para o modernismo é assim com a fé. A fé é uma experiência interior, é algo subjetivo. Aquilo que é racional é perfeitamente transmitível. Digamos que eu sei que a soma dos quadrados das distâncias é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso é uma coisa racional. Eu posso ensinar isso para qualquer pessoa. E a partir do momento que eu ensinar que a soma dos quadrados das distâncias é igual ao quadrado da hipotenusa, assim que eu explicar para a pessoa o que os termos significam, e se eu fizer aquele desenhinho, né, fizer lá o triângulo aumentando... O que eu falei? Da distância. Quadrado dos catetos. Quadrado dos catetos, eu estou cansada. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se eu fizer lá o desenho do triângulo, e fizer o triângulo de baixo, da lateral, e aí fizer o quadrado da hipotenusa, e aí se eu dividir tudo e mostrar com muita clareza, todo mundo entende. Tudo que é racional é absolutamente transmissível. A fé não é assim, porque a fé é infundida por Deus na alma. Mas é infundida por Deus na alma. Claro, Deus pode fazer do jeito que Ele quiser, mas qual é o modo normal da transmissão da fé? Quando a pessoa tem os prolegômenos da fé, quando ela racionalmente recebeu as razões de credibilidade, a maioria das pessoas passa a ter fé assim. Quando houve as provas da credibilidade da fé, e aí tem um ato da vontade de querer receber a fé, e Deus infunde a fé sobrenatural da alma. Para os modernistas não tem nada disso. A fé não tem nada com vir de fora. A única maneira de transmitir a fé é provocar a experiência no outro. Esse princípio da fé já está dentro da pessoa. Porque o princípio da fé, exatamente. Porque Deus está dentro da pessoa. Porque Deus está dentro da pessoa, e quando esse Deus se manifesta, é aí que a pessoa tem fé. É um processo inteiramente subjetivo, não transmissível e não racional. São Pio X acaba dizendo que, na prática, isso vai levar a um ateísmo individual e social. Por que individual? Porque se eu não tive experiência nenhuma, eu não tive experiência nenhuma. Eu simplesmente eu não acredito em Deus, porque, para mim, Deus não se manifestou. Eu conversei uma vez com uma filha de um senhor que era de uma seita pentecostal, não católica. Assim, não é Assembleia de Deus, aqueles que tem aquelas igrejinhas cinzas. Congregação Cristã do Brasil. E essa pessoa estava me contando do pai que ficou alcoólatra, que aconteceu um monte de coisa muito triste na vida dele, e ela me dizia que era por causa disso. Ele era pastor nessa Congregação Cristã do Brasil, e ele não sentia nada, ele não tinha experiência nenhuma. Então isso para ele era um verdadeiro tormento. Ele foi se atormentando, de modo, de certa maneira, que segundo ela, isso meio destruiu a vida dele. Porque ele não conseguia sentir nada, ele não tinha tal da experiência. Então ele meio foi ficando, enfim, desacreditando de tudo aquilo, mas disse que ele ficou uma pessoa extremamente amarga por causa disso, porque ele não conseguia sentir nada. Enfim, a maioria das pessoas tem que sentir. Eu não senti nada, então eu sou ateu. E claro, um ateísmo social. Porque eu não posso impor aos outros o que eles não sentiram. Se as pessoas não sentiram nada, se não há nada de racional, se as pessoas não sentiram... Não há uma explicação, não há você está dando um argumento. Não há nada, é simplesmente... Os sentimentos são intransmissíveis. Eu sempre dou esse exemplo simples. Se meu pai morreu e eu estou profundamente triste, eu posso dizer a vocês que eu estou triste. Mas eu não posso fazer vocês sentirem a minha tristeza. O sentimento não é transmissível. Vocês podem até compreender a minha tristeza. Falar, é natural, ela não está triste, morreu o pai dela. Mas vocês não podem sentir a minha tristeza. O sentimento é intransmissível. Já as ideias são completamente transmissíveis. As ideias, a gente basta explicar. Quando uma pessoa, por exemplo, recebe as explicações, as provas da existência de Deus, ela vai compreender. Absolutamente ela vai compreender. Ela pode não querer que seja daquela maneira, mas ela vai compreender. Por isso São Paulo diz, os cristãos são aqueles que recebem a verdade com alegria.
Se diante da verdade a gente fica triste, a gente a rejeita e a gente não a quer. Mas os cristãos são aqueles que recebem a verdade com alegria. Eu até peguei essa ilustração aí, que é uma ilustração antiga, da década de 10 do século XX, que mostra essa, digamos, essa descida dos modernistas para o ateísmo. Eles começam com cristandade, mas aí depois tem a Bíblia não é... Que palavra é aquela? Note o quê? Acho que talvez não seja inerrante a Bíblia, e logo para baixo o homem não foi feito à imagem de Deus, não há milagres, não há nascimento virginal, não há deidade, não há testamento, não há ressurreição, aí cai no gnosticismo até chegar ao ateísmo. Às vezes começa lá em cima um jovenzinho para chegar velho até o ateísmo. Isso aqui foi feito com base na Passion. Bom, um segundo ponto fundamental do modernismo, fundamental mesmo, que na verdade é esse aqui que dá embasamento para os outros. O próprio agnosticismo vem daqui. Mas São Pio X, como está dizendo, é a parte positiva. Porque, em que sentido? O que é o agnosticismo? O que não é possível, o que não dá para fazer. E aqui é o que existe. Com o que a gente pode trabalhar? E é com isso. Eles vão dizer que a religião existe, isso você pode negar, e como ela não pode vir de fora do homem, ela nasce de uma necessidade vital. A necessidade da divindade, que se esconde na subconsciência do homem e produz um sentimento que une o homem com Deus. Esse sentimento eles chamam de fé, e é o que eles chamam do princípio de toda a religião. Mas imanentismo, então, o que quer dizer? Deus é imanente. Deus está dentro do homem. Isso aqui tem tudo a ver com a gnose romântica. Porque algumas gnoses dão mais importância para a razão. Eu ainda não estudei direito isso, mas eu sei que a gnose de tipo teosófico, ela vai fazer uma defesa da razão. Eu, de fato, confesso minha perfeita ignorância, estou começando a ver essas coisas agora. Mas na terminologia eles vão fazer uma defesa da razão. Eu preciso até entender por quê, porque a teosofia vai ter uma importância grande, inclusive no modernismo. Porque, por um lado, eles dizem que eles falam do imanentismo e do agnosticismo, mas, por outro lado, em exegese, eles vão ser racionalistas. Então, todas essas coisas aqui, tudo aquilo que tem a ver com a gnose é muito autocontradditório. Então, é muito complicado quando a gente vai estudar, porque eles se contradizem continuamente, e isso para eles não é problema. Até tem um autor que estuda a obra de Hegel, ele tem uma obra sobre todas as antígonas que foram escritas. Quem é? George Steiner. O Steiner, isso, o Schlitter sabe muito bem. E o Steiner, quando ele está analisando a escrita do Hegel, porque também o Hegel analisou Antígona, né? Então, quando ele estava fazendo a obra do Hegel, ele disse que alguns pensam que Hegel é difícil de ler e que eles veem isso como uma espécie de falha em Hegel. Como é que ele escreve de uma maneira tão difícil? Ele fala, mas que não é uma falha, é deliberado, porque Hegel quer mostrar a dialética, ele quer mostrar os contrários sendo iguais no próprio processo de escrita. Então, que ele escreve dessa maneira, se autocontradizendo todo o tempo. Claro que isso para o leitor fica uma coisa extremamente complexa. Mas todas essas teorias que tem como fundo a gnose, elas são assim. Bom, mas então, a religião então vem de dentro do homem, por quê? Porque Deus está dentro do homem. Todas essas, por algum aspecto, todas essas teorias que vêm da gnose, e que dizem que Deus está no homem, a maioria delas vai considerar que a razão é uma das maneiras criadas pelo demiurgo inicial de fazer com que o espírito continue aprisionado no homem. A razão, ela nos faz amar as coisas do mundo. Ela nos faz
gostar de estar no mundo. E vai ser por isso que eles vão ser todos contra a razão. A razão, como nós a entendemos, algo que é capaz de perceber o real, verdadeiramente perceber o real, que é como a filosofia clássica e a filosofia tomista consideram, esta não vai servir. Depois está me dizendo, quanto mais ela compreende, mais ela distingue. E o que eles querem é uma fusão, não uma distinção. Exatamente, é uma coisa, outra faz uma observação bem interessante. Aristóteles diz que abstrair é dividir. Conforme a gente vai, digamos, quando eu digo que o homem é um animal racional, de todo o conjunto dos animais, eu dividi. Quando eu vou dizer, por exemplo, que um cão é um ser vivente, animal, mamífero, quadrúpede, canídeo, eu fui dividindo. Eu dividi todos os seres em viventes e não viventes, dividi todos os viventes em animais e não animais, dividi todos os animais em mamíferos e não mamíferos, dividi todos os mamíferos em quadrúpedes e não quadrúpedes, dividi todos os canídeos, todos os quadrúpedes em canídeos e não canídeos. Por causa disso que o André falou, quanto mais a pessoa compreende, mais ela distingue. Não é? Eu acho que é São Tomás, talvez tirado de Aristóteles, que ele diz que se eu estou num nevoeiro, eu vejo uma coisa que se aproxima, eu imediatamente penso, algo se aproxima. Aí conforme se aproxima mais, eu digo, é um animal. Aí eu digo, é um quadrúpede. É um alce. Então, nós vamos passando, nosso conhecimento vai passando do indistinto para o distinto. Normalmente como? Através de divisões. Eu vou separando. Quem mais conhece, mais distingue. Aí, desse mesmo exemplo, um biólogo, ele definiria o alce de uma forma ainda muito mais precisa. O André está dizendo que se fosse um biólogo, ele definiria, porque para mim simplesmente um alce é aquele animal que tem aqueles chifres grandes e meio fechados, diferente do veado que é todo ramificadinho. É tudo que eu saberia dizer sobre um alce. Um biólogo que conhece muito mais, distinguiria muito mais. Quanto mais a gente conhece, mais distingue. Como para a gnose, tudo é um, e a distinção é uma ilusão. E é o próprio da inteligência é distinguir. O trabalho da abstração é um trabalho de distinção. Para a gnose, não. O que eles buscam, o que eles querem dizer é que tudo é um e que toda distinção é ilusória. Então, claro que a inteligência vai ser abominada por eles. Bom, então é esse sentimento do divino em si que é a coisa que eles chamam de fé. Ainda assim, ainda nessa parte da imanência, dessa parte positiva, então, consciência é igual religião. Consciência de quê? Consciência da divindade em si. A religião acontece quando? Quando o homem toma consciência do divino que o habita. É isso que vai ser a religião. Aqui eu cito a Pacheng, daqui a lei que dá a consciência religiosa, para com a revelação como regra universal, a qual todos devem sujeitar, inclusive a própria autoridade da igreja, seja quando ensina, seja quando legisla em matéria de culto ou disciplina. A consciência individual é que deve ser a lei de tudo. Vocês vejam o que isso vai dar em matéria de tudo, em matéria de disciplina religiosa, em matéria de liturgia, em matéria de moral. Se a consciência, por quê? Porque a manifestação da divindade no homem, ela é a grande regra, a grande norma, se é ela que deve ser a norma de tudo, e como disse São Pio X, a qual a própria autoridade da igreja tem que se sujeitar. Tudo tem que se sujeitar às consciências individuais. Que a gente vê como dentro da igreja as
coisas foram caminhando nesse sentido. Não é? Essa proposta recente dos bispos alemães de que os cônjuges não católicos possam receber a comunhão com os católicos. Por quê? Porque eles estão num estado de sofrimento. Porque eles sofrem de não poder comungar com os cônjuges. Então, digamos, esse sofrimento individual, esse desejo da consciência individual de comungar, que parece bastante contestável, né? Porque essas pessoas que não têm fé na Eucaristia quereriam comungar só para ficar perto do marido, da mulher, todo mundo quer casar há um certo tempo. Sabe que isso aí é um pouquinho exagerado, né? Ai, meu Deus, ele vai lá, eu não posso ir juntinho, que pena, eu vou chorar. Ah, a vida não é assim. Mas, enfim, é a aplicação desse princípio aqui. Mesmo todas essas questões de matrimônio, se divórcio é pecado mortal, acabou, todos nós concordamos, divórcio é pecado mortal. Mas pode haver situações em que a consciência da pessoa, não sei o que mais, a gente vê como o Guidon tem razão. Como essas coisas que foram condenadas como heresia fizeram o seu caminho dentro da igreja. Mais um ponto que é importante, que também está em São Pio X, esse princípio que dá origem ao sentimento religioso, ele é evolutivo. Então ele não se manifesta igualmente em todos os tempos, nem em todos os lugares. Esse mesmo sentimento rudimentar, que quase informe a princípio, pouco a pouco, sob o influxo do misterioso princípio que lhe deu origem, tem sido aperfeiçoando a par com o progresso da vida humana, da qual, como já ficou dito, é uma forma. Então, o que isso vai resultar? A religião aparece e ela vai sempre evoluindo. E, portanto, é natural que o catolicismo, por exemplo, vá mudando a sua doutrina, vá mudando a sua disciplina, vá mudando a sua liturgia. Porque aquilo que apareceu como lá atrás, de uma maneira rudimentar, vai, digamos assim, se manifestando cada vez mais através do tempo. O homem, de fato, está num princípio evolutivo. Então, as formas mais atrasadas de religião, que criam um Deus imutável, que criam em mandamentos imutáveis, que criam na necessidade de 7 sacramentos para a transmissão da graça e de 7 sacramentos que tivessem que manter um certo rito. Tudo isso, digamos assim, vai evoluindo. E eu me lembro de ter ouvido, acho que o padre Divaldo contar, ele estava dando uma aula e ele deu esse exemplo. Um bispo do oeste da França, dizendo que antigamente a percepção sobre a Eucaristia era de considerar que dizer isto é meu corpo tinha um significado real, que de fato a Eucaristia era o corpo de Cristo. Mas a concepção moderna tende mais a encarar isso como uma metáfora. Então, é assim que a gente deve encarar hoje, como uma espécie de metáfora. Esse bispo estava exatamente manifestando essa doutrina. Aquilo que foi entendido de um jeito lá atrás, hoje se entende de outro jeito. E é normal. É assim que as coisas devem ser. Vocês veem também aí, é uma aplicação deste princípio. Bom, como eu disse para vocês no começo, isso aqui só para fazer vocês entenderem um pouco melhor por que a gente deve ainda hoje dar atenção ao modernismo. O modernismo não é uma coisa que morreu, pelo contrário. Não é? É uma coisa que foi plantada, cresceu, floresceu e deu frutos. Nós temos hoje os frutos do modernismo. Então, por isso que vale a pena a gente se dedicar a compreendê-lo e a estudá-lo, porque ele é uma coisa que tem para nós o máximo interesse, porque nós estamos exatamente comendo os frutos
do modernismo. Então ele nos interessa muito. É muito interessante a gente conhecer a árvore quando a gente está recebendo os frutos dela. Então essa pequena comunicação que eu vou fazer para vocês, ela é sobre um estudo de um livro. O livro é esse livro do padre Joaquim Ambrosini, um padre jesuíta, que nasceu em 1877 e morreu em 1923, e que era um padre de Turim. E em Turim, o governo tinha adotado como leitura em todos os liceus, então todos os garotos que iam para o nível médio iam ler esse livro, tinha adotado como livro de leitura obrigatória Il Santo, do Fogazzaro. Il Santo é um romance, foi publicado por esse autor Fogazzaro, de quem eu vou falar um pouquinho, que foi publicado em 1905, foi posto no índice de 1906, e a gente podia pensar, é colateral. Primeiro que os italianos vão ser meio colaterais em matérias de ideia. Não é? A gente pensa sempre em filosofia, na Alemanha, sobretudo, a França, os ingleses têm uma certa importância, os italianos, muito colaterais em filosofia. Então, um romance e publicado na Itália, parece que é uma coisa colateral. Mas o Tirel, que é um dos romancistas, que é um dos modernistas mais importantes, ele disse numa carta ao Raymond, dizendo que Il Santo era o romance do movimento. Então os próprios modernistas davam importância a Il Santo. Eles não consideravam uma obrinha menor, a qual a gente não precisa ligar para ela, mas consideravam que era um romance importante. É porque esse romance foi escolhido, foi determinado pelo governo como leitura obrigatória em todos os liceus não sei se era da cidade de Turim ou da região do Piemonte, não saberia afirmar agora. Mas esse padre se preocupou e ele vai fazer então um estudo através do santo e ele vai chamar desse modo o estudo dele, Ocultismo e Modernismo, e vai publicar esse livro em 1907. O Fogazzaro, ele era um romancista razoavelmente conhecido, não muito. Ele vai ficar muito famoso publicando uma espécie de trilogia, daqui Il Santo é o terceiro, mas já como... Esse é o Fogazzaro. Já como? Ele não falta um barbeiro aí. Tá, falta um barbeiro. Já o primeiro livro dele é o que faz, dessa trilogia, o primeiro livro já o faz ficar famoso. Tem um nome simpaticíssimo, né? Piccolo Mondo Antico. Não é um livro que dá vontade de ler, Piccolo Mondo Antico. Depois ele escreve o Piccolo Mondo Moderno e o terceiro é Il Santo. Você sabe, né, uma trilogia são os mesmos personagens, na verdade, gerações sucessivas que se sucedem, ele vai contando a história. Nesse Il Santo, o que acontece? Há esse Piero Maironi, que é o principal. No livro anterior, no Piccolo Mondo Moderno, ele tinha sido tentado por uma mulher casada, ele também era casado, ele tinha caído em pecado com ela. E aí, a mulher dele estava morrendo no hospital, enquanto isso. Era a mulher dele, embora o marido dela depois também morre. Mas era a mulher dele que estava morrendo no hospital. E aí tem uma crise mística. E quando começa o livro a gente não sabe, mas ele se retirou em Subiaco, como hortelão, com o nome de Benedetto. E lá ele começa a ter visões. Eu acabei de ler agora no Il Santo uma das visões dele, uma coisa feita com muita maldade mesmo, completamente gnóstico, mas feita com muita sutileza. Quando ele está saindo do êxtase, ele sente o vento que o afaga com carinho. Ele entra numa espécie de consonância com a natureza. É como se nesse momento toda a divindade das coisas tivesse patente para ele e o trata amorosamente. O adjetivo amorosamente, carinhosamente, é usado várias vezes. Isso é uma coisa bem interessante, me pareceu,
porque é uma coisa que aparece no primeiro livro da trilogia do Livros. No primeiro não, no último. No último, que tem um momento em que Vênus está chegando na Terra e há essa espécie de onda amorosa entre todas as coisas. Aí então, ele vai tendo essas... Desde o começo do livro, a primeira coisa que aparece no livro é uma reunião tem um casal e eles estão recebendo alguns eclesiásticos e o que eles estão combinando de fazer uma reforma na igreja, uma reforma modernista. E justamente eles estão combinando que eles não devem sair da igreja. Bom, mas o Mairone, então, o Benedetto, ele vai a Roma, porque ele quer fazer uma reforma radical do catolicismo. Ele tem o mesmo projeto do grupo que se reuniu lá. E justamente naquela, o que eles falam? Que o que eles precisavam era de um santo. Para poder impor essa reforma, o que eles precisavam era de um santo. E aí ele vai então formar um grupo de reformistas, que ele vai propor fazer uma reforma a partir do interior, sem cisma, sem rompimento, fingindo exteriormente obedecer à autoridade, mas pensando o contrário das suas velhas fórmulas. Então aí fica tudo muito assim. É engraçado que nem o romance da Rosa, Le Roman de la Rose, no fim da Idade Média, no Roman de la Rose, eles expõem o plano. Nós vamos fazer a igreja ter dor de consciência da sua autoridade, das suas condenações, e depois, quando eles estiverem bem arrependidos, nós cortamos a cabeça deles, né? Que é o que fazem lá com a boca. Aqui também, o Il Santo, ele expõe o plano. É muito interessante por causa disso. Mas aí, o santo lá, o Benedetto, se torna suspeito à autoridade. E antes de morrer, o Benedetto recomenda que não se publiquem nunca os documentos referentes à reforma religiosa feita pelos modernistas, para que não venham a público. Devem ser distribuídos, não provadamente, mas privadamente, com prudência e anonimamente, porque tais escritos contêm uma fé purificada para adultos. O que é uma coisa muito curiosa, porque os catecismos que vão sair na Holanda na década de 70 e vão continuamente falar de uma fé para adultos. A expressão vai ser muito usada, uma fé para adultos. Purificai a fé para os adultos, aos quais é insuportável a comida das crianças. Ocupai-vos, contudo, com o mesmo cuidado que as crianças não põem a boca na comida dos adultos. Quer dizer, o que tem por trás dessas reformas que nós vamos fazer, a doutrina que está por trás não pode contar. As crianças, quer dizer, o católico comum, que tem uma fé comum, aquela pessoa simples, não vão contar para elas. Elas não podem saber que nós abandonamos o antigo e que nós temos uma fé nova. Isso aqui é só para os adultos. Quer dizer, e no fundo, como é que vai contar para os adultos? Escondido. Então ele está propondo que dentro da igreja tem uma sociedade secreta, que essa sociedade secreta trabalhe para a reforma e que as pessoas comuns e as autoridades não sejam informadas daquilo que está sendo feito. Qualquer semelhança com a realidade parece difícil ser mera coincidência, não é? Como ele justifica a necessidade de reforma? Por que esse livro seria perigoso para o grande público? Porque o Il Santo. Isso. Por que ele seria perigoso para o grande público? Isso, como é que ele justifica isso? Porque o que ele está dizendo que não é para mudar não é Il Santo. São os documentos da reforma. Isso, exatamente. Por quê? Porque essa doutrina é uma doutrina que as crianças não podem suportar. Sim, isso diz o livro. Agora o livro foi condenado. O livro foi condenado. Mas o livro não foi condenado só por dizer isso. Isso, por que foi? O livro foi condenado porque ele, de fato, ele apregou a divindade do homem. Além de, claro, de manifestar esse plano, mas o homem é divino. A divindade se manifesta dentro dele. O que acontece com o Benedetto, quando o Benedetto tem os êxtases dele, ele entra em contato com a divindade dele, com a divindade das coisas,
E depois tem uma outra razão. Quando eles estão justificando a doutrina deles, quando eles estão falando da doutrina deles, a quem que eles vão fazer apelo? A teosofia. A doutrina teosófica, ela diz que todas as religiões têm origem numa doutrina só, que é a gnose. E que as religiões diversas são manifestações diversas disso, mas que ao longo do tempo foram se acumulando crenças, acumulando práticas que mais ou menos deformam a doutrina da gnose, a doutrina de que o homem é divino. Mas que no fundo todas elas são gnose. O que cada um deve fazer? Isso aqui que é bastante interessante. Cada um deve procurar a sua própria tradição. Então, se você é católico, você não tem que ser da Igreja Católica. Você tem que permanecer na Igreja Católica e buscar, não dá. Mas você não vai fazer escândalo nenhum. Você vai na missa todo domingo, você recebe os sacramentos, mas você sabe que aquilo é que nem casca de cebola. Aquilo não tem muita importância. O que tem importância é o que está no meio. Mas como é que você chega no que está no meio? Você chega no que está no meio através dessa prática. Então, se você é muçulmano, você tem que ser muçulmano, ir lá na mesquita, fazer tudo o que tem que fazer, mas saber que tudo aquilo é recobrimento de uma doutrina que essa sim é importante. E é por isso que, se eu sou muçulmana, o Schlitter é católico e você é budista, nós não vamos discutir religião. Porque nós sabemos que essas três religiões aqui são casquinhas. No fundo, nós sabemos que nós temos a mesma religião. E aí, se ele é católico e ele acredita na Eucaristia, isso não me incomoda. Como o que eu falei que eu era? Era uma outra coisa lá. Provavelmente não acredita na Eucaristia. Muçulmana. Então, não tem importância. Porque aquilo lá, puxa, a Eucaristia é uma maneira que eles têm de manifestar essa divinização. Você ia fazer uma pergunta, filha? Exatamente isso que se diz hoje em dia. As religiões, não importa a religião, tudo é Deus. Tudo é Deus, exatamente. Não, porque nós temos, hoje em dia, essa mentalidade gnóstica, e até agora que eu entendo melhor isso, mas gnóstica de um tipo teosófico extremamente difundida. Extremamente difundida. Ditado popular, de religião não se discute, tá? Isso, exatamente. Ditado popular, de religião não se discute, tudo isso. Mas então, o Benedetto, ele está cercado no livro por discípulos de Annie Besant. Essa Annie Besant, eu não sei como é, sabe o nome dela se fala em francês, acho que não, porque acho que ela é inglesa, mas eu não sei exatamente. Mas ela é a principal discípula da Madame Blavatsky. Se vocês quiserem comprar livros dela, vocês compram tudo que vocês quiserem. Também a obra da Blavatsky tem absolutamente tudo. Tem editoras americanas exclusivas para a obra delas. E a Annie Besant, ela tinha um grande interesse pelo Papa. Porque o que eles achavam? Que o bom seria pegar o Papa para essa doutrina. Que se eles pegassem o Papa, eles facilmente poderiam fazer isso virar uma coisa universal. Então ela dizia, o autor diz que ela era enamorada metafisicamente pelo Papa. O Benedetto fala dela e refere-se a ela no livro. Ele está cercado por discípulos dela. Então, digamos assim, há um lado profundamente teosófico nisso aqui. De fato, a doutrina é a mesma. A doutrina da gnose é sempre a mesma. Eles vão ter alguns aspectos diferentes, dependendo do grupo. Mas aquilo que, digamos, foi condenado como modernismo, tem muitos aspectos que são muito aparentados à teosofia. E o Tirel, que é um dos principais modernistas, dizendo que este livro é o romance do movimento, e o romance se referindo explicitamente à teosofia, dá uma pista muito interessante. Porque uma outra coisa, como eu disse, eu estou estudando essas coisas agora de literatura misturada com esoterismo, e
O Lewis, o Tolkien, pertenciam a esse grupo, os Inklings, que era um grupo que se reunia em Oxford todas as semanas, por acho que quase 30 anos. Acho que entre 20 e 30 anos, agora não estou bem lembrada do tempo, foi muito tempo. E o terceiro Inkling, houve gente que entrou e saiu do grupo, mas digamos o núcleo forte são três. É o Tolkien, o Lewis e o Charles Williams. O Charles Williams era da Golden Dawn. Era amigo do T.S. Eliot, era... a Golden Dawn é teosófica. Eles são discípulos da Blavatsky. Então, é um outro lado de uma época um pouquinho posterior, um pouco posterior, mas que também tem uma ligação forte com teosofia. Então, me pareceu bem interessante essa questão da teosofia. Eu pus aqui um trecho da Anne Besant, que ela está no livro Sabedoria Antiga. Ela diz: a semelhança dos ensinamentos antigos sobre Deus, o homem e o universo nas religiões antigas liga-se a um ensinamento primitivo, custodiado por uma fraternidade de grandes mestres espirituais, que eles mesmos, fruto de passados ciclos de evolução, agiram como guias para a humanidade, ensinando de vez em quando as verdades fundamentais da religião, de modo adaptado àqueles que devem recebê-las. A esses é dado o nome de sabedoria divina ou teosofia. Então, a evolução produz certos homens que vão revelar a gnose e eles vão passar isso para os homens. Aí esses vão ser, digamos, os grandes fundadores de religiões. Homens que tinham passado por um processo mais acurado de evolução, que eram mais capazes de perceber a própria divindade e que vão então, adaptando-se àquilo que os ouvintes deles podem ouvir, fundar as diversas religiões. Mas todas elas são, no fundo, uma manifestação dessa mesma doutrina. Essa é a Blavatsky. Um outro teósofo vai dizer: todas as grandes religiões têm duas faces. Uma aparente para as crianças, outra oculta para os adultos. Nesta consiste o espírito, naquela a forma e a letra. Sob o símbolo material, vem dissimular aos pequenos o sentido profundo. Porque a doutrina profunda não pode contar para todo mundo. Então, é só para os iniciados, mas precisa então manter a casca e, ao mesmo tempo, ir difundindo essa doutrina. Então, quando o padre faz esse estudo, o padre que eu mencionei, o jesuíta, ele faz um elenco de que no santo, quais seriam os pontos da doutrina teosófica que eles queriam vir a implantar na igreja. A reforma proposta pelo Benedetto é em que sentido? Ele diz, em primeiro lugar, não ter por objeto a propaganda do credo de uma igreja particular, mas a da doutrina profunda. Então, você precisa ensinar para as pessoas, vai se continuar usando, digamos, as fórmulas católicas, na medida que isso for necessário. Mas o que é que nós devemos estar ensinando? A doutrina profunda. Na verdade, o que nós devemos estar ensinando? Nós devemos estar ensinando de nós que Deus está em todos, que a consciência individual é absolutamente livre, que não há necessidade, que os dogmas não têm sentido, que os dogmas são fórmulas para representar uma certa verdade por certo tempo, mas que eles evoluem, devem evoluir e que os dogmas não têm maior importância.
Depois, desvendar o sentido profundo das fórmulas da fé. Então, aquilo que é apresentado como fórmula da doutrina católica, então a gente precisa ir desvendando como é que aquilo pode ser interpretado de uma maneira gnóstica. Quem fez isso com uma habilidade terrível foi o Teilhard de Chardin, quando ele fala da cristificação do universo. Ele se afirma profundamente cristão. Cristo foi um primeiro que atingiu a divindade e através dele, não é? Até aquela frase dele, que não é verdade. Tudo que sobe converge. Tudo que sobe converge, só se você está entendendo. Subir no sentido evolutivo de gnose. Porque para ele tudo que está subindo na escala evolutiva está indo para a divindade. E toda a obra dele é nesse sentido. Ele vai fazer isso, ele vai pegar fórmulas católicas, pegar, por exemplo, Cristo, e muitos deles vão usar muito a encarnação para isso. A transfiguração, então, como ele diz, desvendar o sentido profundo, oculto das fórmulas da fé. Não é desvendar, é atribuir, não é? Proclamar-se purificadora e renovadora da fé, ensinando uma fé para adultos. Transformar totalmente a fé, abrindo certas fórmulas de certo modo. O que quer dizer isso? Pegar uma fórmula da fé e dar para ela uma interpretação num certo sentido. E aí você vai, digamos, abandonando outros sentidos que a fórmula possa ter e vai dizendo que ela quer dizer aquilo. A fórmula em si fica inalterada, só muda então o Isso. sentido dos termos. Você vai sim, mudar só o sentido dos termos. Depois a gente vai ver que fizeram muito mais do que isso, mudaram bastante as fórmulas mesmo, né? Mas, em princípio, seria isso. Claro, está escrevendo em 1906. É muito tempo atrás. As coisas estavam bem longe daquilo que a gente viu acontecer. Reputar, isso aqui é bem importante, reputar como elemento humano mutável tudo que diferencia a religião católica das outras e a torna repugnante para os incrédulos. Então, tal coisa, tal forma, não, isso aqui veio dos homens, isso aqui não é a religião católica, isso aqui é o Papa tal, isso aqui é tal circunstância histórica, isso aqui não é a religião. E aí, então, apresentar, digamos assim, um novo rosto da religião católica. Uma religião católica que, como ele diz, não se diferencia das outras religiões e não é repugnante para os incrédulos. Então, é bem pouco, então, mais ou menos seria só isso que eu queria dizer a vocês. Mas, para concluir, eu quero dar para vocês uma citação que me parece bem importante. Ela é de um eclesiástico que vocês certamente já ouviram falar, que é o Ernesto Bonaiuti. O Ernesto Bonaiuti foi muito amigo do Papa João XXIII. Conta-se até numa biografia de João XXIII que quando Bonaiuti foi a Paris, no tempo em que o cardeal Roncalli era núncio em Paris, o Bonaiuti foi visitar o cardeal Roncalli, que estava na nunciatura. E toda nunciatura tem um trono do Papa, para marcar que ali é local papal. E que quando o cardeal Roncalli abriram e ele recebeu o Bonaiuti, que ele teria aberto os braços, gritando Ernesto, dando a ele um grande abraço. Se não me engano, agora estou em dúvida, se foi o Bonaiuti que ajudou a primeira missa do Roncalli ou se foi o Roncalli que ajudou a primeira missa do Bonaiuti. É um dos dois, agora eu não estou bem certa qual. Então eles eram muito amigos, desde o seminário, muito amigos. E que ele teria dado um grande abraço no Bonaiuti e que nesse abraço ele foi empurrando e o fez sentar no trono papal. O que é, digamos, uma grande marca de distinção. O Bonaiuti foi um dos modernistas que foi condenado pela igreja, ele
acabou, inclusive, de fato, largando a batina. E ele tem esse livro, que é um dos livros pelos quais ele foi condenado, chamado Modernismo Católico. E lá nesse livro ele diz uma coisa muito interessante. Olha, vejam só, a tradução do italiano é minha, eu só tenho esse livro em italiano. Até hoje se quis reformar Roma sem Roma, ou até contra Roma. É preciso reformar Roma com Roma, fazer com que a reforma passe através das mãos daqueles que devem ser reformados. Eis o verdadeiro e infalível método, mas é difícil. Hic opus, hic labor. Esse que é o trabalho para ser feito. Reformar Roma com Roma. Engraçado que lembra Napoleão, né? Não adianta ele ficar arrancando as cerdas da vassoura, pega o cabo. Né? Ele diz assim, então, mas ele é mais explícito. O culto exterior continuará durando assim como a hierarquia, mas a igreja, enquanto mestra dos sacramentos das suas ordens, modificará a hierarquia e o culto segundo os tempos. Ela tomará aquela hierarquia, mas ela tornará aquela hierarquia mais simples, mais liberal, e este o culto mais espiritual. E por essa via, a igreja tornar-se-á um protestantismo, mas um protestantismo ortodoxo, gradual, e não um violento, agressivo, revolucionário e subordinado. Um protestantismo que não destruirá a continuidade apostólica do ministério eclesiástico, nem a própria essência do culto. Não é uma citação interessantíssima? Então, qual é o plano? O plano é, sem romper com Roma, através das próprias autoridades eclesiásticas, fazer reformas de tal modo que a gente venha a ter a igreja, transformar a igreja em protestantismo, mas sem que haja quebra na sucessão apostólica. Quer dizer, nós não vamos romper com Roma. Me digam uma coisa, digamos que nós tivéssemos esse plano. O que nós fazemos em seguida? Enchemos os seminários. Enchemos os seminários de que tipo de gente? Gente que vai estudar muito, fazer mestrado, doutorado, virar bispo. Claro. Não pode ser uns capiaus que vão ser paroquiazinha do interior. Quem nós tivermos de melhor vai para os seminários, claro, para crescer na hierarquia eclesiástica. Isso em 1906. E é interessante, é um protestantismo que não destruirá a continuidade apostólica, não vai sair da igreja, do ministério eclesiástico, nem a própria essência do culto. Isso. Vai continuar sendo sacrifício, mas a gente vai mudar. Então é isso. Interessante, não é? Eu acho essa citação do Nayut uma coisa interessantíssima. É um plano. Aqui é um plano. O Il Santo é um plano e esse livro aqui é um plano. E aí, eles aplicaram o plano. Qual livro foi o primeiro? Que foi eu não saberia dizer, não sei quando ele publicou em Modernismo Católico. Eu acho que é depois. Schlitter, você sabe? Não, Schlitter, que decepção, Schlitter. Uma coisa que você não sabe, é o fim dos tempos mesmo. É o fim dos tempos mesmo. Alguém quer fazer uma pergunta? De preferência que eu saiba, não mais que nem essa do André que eu não sabia. Mas eu tenho a impressão que Santo é anterior. Tenho impressão, não tenho certeza. Nada? Ninguém quer perguntar nada? Então vamos ver lá. Então, alguém quer perguntar uma coisa? Pergunta. Se a teologia da libertação tem a ver, se é uma religião modernista. Provavelmente, querida. Enfim, o peculiar da teologia da libertação é ser marxista. Então, eles são de uma linha, de uma certa maneira, o marxismo vai adotar uma linha mais nacionalista. Embora as origens do Marx sejam bastante ligadas também com essas ideias de caráter ocultista e tudo isso, mas depois o Marx, que ficou famoso, é mais ateu e racionalista. E a teologia da libertação, ela é muito especificamente marxista. Então, de uma certa maneira, ela está ligada assim com isso aqui, mas só meio colateralmente. Tá bom?
Mas também a teologia da libertação não quis romper com a igreja. Procurou, tanto quanto pôde, se manter dentro da igreja. Alguma outra coisa? Não? Então vamos fechar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento, São Mauro. Rogai por nós.